A história das bruxas começa bem antes da Idade Média, ainda na Suméria, mais de 9.000 anos antes de Cristo. Naquela época, os homens eram responsáveis pela caça, enquanto as mulheres eram responsáveis por coletar grãos e preparar comida. E adivinham o que era considerado comida? Cerveja. Ou como eles diziam, pão líquido, que em alguns lugares servia até como pagamento. Isso se estendeu até a Idade Média, e produzir cerveja era um meio de várias mulheres ganharem seu dinheiro, e adivinha onde elas preparavam a cerveja? Em um caldeirão. As cervejeiras, como eram chamadas, também precisavam ser facilmente reconhecidas pelos seus clientes, e para isso elas usavam um chapéu longo e preto, muitas vezes pontudo. Além disso, como antigamente as mulheres não tinham direito nem de respirar direito, elas produziam a cerveja em lugares pequenos e algumas até dentro de suas próprias casas, que obviamente sujava muito o chão. Então elas sempre mantinham uma vassoura próxima para limpar o lugar. E como os ratos eram uma das maiores pragas da Idade Média, muitas delas também gostavam de manter gatos em suas casas para espantar os ratos. E adivinha quem eram a maioria das mulheres que produziam e vendiam cervejas? Aquelas que não tinham um homem para levar dinheiro para casa. No caso, mulheres viúvas e ou solteiras. E o que vocês acham que os poderosos da época achavam de mulheres independentes que não se submetem a homens? Vocês sabiam que teve um período da história humana que homens ricos e cristãos tinham total poder sobre a população? Pois é, sabe como essa época ficou conhecida? Era das trevas. Era uma maravilha, a população vivia na extrema pobreza, 99% dos líderes da época eram extremamente corruptos e cobravam impostos altíssimos, um terço da população da Europa morreu por peste bubônica, mas calma, já vamos chegar lá. A igreja, vendo que poderiam se beneficiar muito acusando mulheres de bruxaria, como roubar suas terras e ficar com seus bens, no século XII, inicia a caça às bruxas, onde pessoas no geral eram acusadas de bruxaria por absolutamente qualquer coisa, desde ter conhecimentos em ervas medicinais até ser viúva, e assim foi fundada a Inquisição, um tribunal da Igreja Católica dedicado a julgar os acusados de bruxaria. E registros mostram que só esse tribunal, a Inquisição, condenou mais de 80.000 pessoas à morte, entre homens e mulheres. Sim, homens também eram acusados de bruxaria, mas 90% dos acusados eram mulheres, mas... por que mulheres? Bem, se você entende um mínimo de história, você sabe que quem mandava na Idade Média era a Igreja Católica. E se você entende de religião, principalmente religiões cristãs, você sabe que Eva foi a culpada pela expulsão dela e de Adão do Éden. Então, por causa disso, segundo a Igreja Católica, mulheres tendiam a cometer mais pecados e serem influenciadas mais facilmente a cometer desvios. Mas é claro que eu vou dar os devidos créditos às caçadoras de bruxas, já que não foram apenas os católicos os culpados pela caça às bruxas. Em vários outros lugares, predominantemente protestantes, tiveram diversas mortes de pessoas acusadas de bruxaria, mas pelo que exatamente as pessoas eram acusadas de bruxaria? Eu não vou falar o óbvio aqui, gostar de gato, ser independente, ter conhecimento em plantas, saber matemática, não frequentar a igreja, ter ruga, ser velha e solteira, morar sozinha, não ter filhos... tudo isso era motivo para você ir pra fogueira durante a caça às bruxas, principalmente se você fosse mulher, mas existem muitos outros fatores para você ser acusada. Ser ruiva é um dos exemplos, já que se alguém nascesse ruiva, segundo a igreja da época, era sinal de que ela foi concebida quando sua mãe estava menstruada. Além disso, se você fosse muito bonita, você também era acusada de bruxaria, com o argumento de que você usou magia para ficar assim, mas se você fosse feia, você também era acusada de bruxaria. Se é bonita é bruxa, se é feia é bruxa, se respira é bruxa, se caga é bruxa, se nasce é bruxa. Ser muito magra também era um motivo, já que se acreditava que mulheres mais magras teriam mais facilidade para voar em vassoura, como se de todos os itens possíveis alguém escolher logo uma vassoura para voar. Meu filho, você já viu uma vassoura? Se alguém sentando lá com as pernas abertas, não vai ser legal. E se você já de falar sozinho, já poderia ir se preparando para ir de arrasto pra cima. Ser canhoto e antissocial era considerado sinal de bruxaria também. Eu sou os dois, véi. Ter alguma deficiência física ou intelectual também eram motivos para você ser acusado de bruxaria. Além disso, marcas de nascença também eram muito associadas à bruxaria. E antigamente eram poucas as profissões que mulheres podiam exercer, dentre elas a profissão relacionada à saúde, como serem parteiras. E adivinha, ser parteira também te faria ser acusada de bruxaria. Quais foram as consequências de tantas décadas de perseguição a bruxas? Pessoas acusando que elas não gostavam de bruxaria para se livrar delas, a igreja assassinando pessoas inocentes durante décadas e, junto delas, matando diversos gatos por serem supostamente coisa de bruxa, que fez com que a população dos ratos crescesse absurdamente, e com eles o aumento de uma certa espécie de pulga que transmitia nada mais nada menos que a peste bubônica, o que eventualmente deu início a uma das maiores pandemias do mundo, a peste negra. Seus gatos, para controlar a população de rato, com extremamente restrito conhecimento
conhecimento médico na época, já que, surpresa, a igreja também perseguia diversas pessoas que se inclinavam mais pro lado científico do que pro lado religioso. Tudo isso fez mais de 1/3 da população europeia na época sofrer com a peste bubônica até seus últimos dias de vida. No imaginário da época, dizia-se que os bruxos e bruxas se reuniam ao redor de uma fogueira para realizar o Sabbat. Desculpa se eu tô pronunciando errado. Um ritual onde eles supostamente faziam coisas que eu prefiro não comentar muito aqui, porque eu não quero que esse vídeo seja derrubado, mas tem a ver principalmente em beber os fluidos corporais de cor avermelhada de crianças que eles sequestraram. Porém, o Sabbat não passava do sábado, o 7º dia, para os judeus. E como eles também tinham o Sabbat como uma data muito importante, não que eles bebessem sangue de crianças. Toda vez que uma criança desaparecia, o vilarejo todo se juntava para perseguir e matar todos os judeus da cidade. E depois que a criança aparecia, todo mundo fingia que nada tinha acontecido. Outro povo muito afetado foi o povo romani, ou cigano, como eles eram chamados, mas não usem o termo cigano, já que a própria ONU já falou que ele é considerado ofensivo. Eram ditos como feiticeiros nômades que invadiam os reinos na época, e nem mesmo crianças escapavam de serem acusadas de bruxaria. E vários dos condenados eram torturados, às vezes por meses, antes de serem executados das mais diversas formas possíveis. Porque se tem uma coisa que o povo medieval era bom, era a criatividade para pensar não só em métodos de tortura terríveis, como também em formas de execução. Tem a clássica, queimados na fogueira, também tem outro jeito, tipo jogar a pessoa amarrada em uma cadeira e depois jogar a pessoa em algum corpo d'água, seja um rio ou um lago. Se a pessoa afundasse, ela não era uma bruxa, mas se a pessoa boiasse, ela era uma bruxa. Desnecessário dizer que todo mundo sempre afundava nessa quina. Guilhotina, enforcamento, donzela de ferro e vários outros meios eram usados para se livrar de bruxas. Possíveis bruxas. Também tem a chamada cadeira de Judas, mas vamos pular essa aqui. E todos aqueles que confessaram serem bruxos e bruxas só confessaram depois de serem torturados, na intenção de acabar logo com aquela dor. E esse show de horrores se estendeu até o século XVIII. Infelizmente, a caça às bruxas não parece ter acabado oficialmente. Na Arábia Saudita e na Índia, por exemplo, ainda hoje, caso você seja acusado de bruxaria, você pode ser preso. Olhando para trás, vemos um legado marcado pelo machismo, misoginia e intolerância religiosa e, infelizmente, pelo visto, a sociedade atual não se distancia tanto assim da sociedade medieval, que caçava e torturava pessoas que não se encaixavam nos padrões impostos pela sociedade. Nunca na história da humanidade ocorreu algum indício ou prova de que alguém realmente praticava bruxaria como a igreja antigamente tanto pregava. Atualmente temos a Wicca e o paganismo, duas religiões que se encaixam no que pode ser lido como bruxaria, mas não cultuando demônios ou satanás como algumas igrejas antigamente acreditavam e ainda acreditam até hoje. E eu acho que depois de tudo que eu falei nesse vídeo, eu acho que você tá com mais medo da igreja católica do que de qualquer bruxa. E junto de ainda perseguições e acusações, também temos diversas representações e simbologias de bruxas na mídia. A maioria sendo aquela clássica imagem da mulher velha e cruel, reforçando ainda mais o estereótipo repulsivo das bruxas, mas também temos algumas outras, como The House, por exemplo, que inclusive semana passada eu fiz um vídeo sobre, se quiser dar uma olhadinha lá. Mas eu sei muito bem que esse preconceito contra bruxas vai continuar perpetuando por um bom tempo. E como último aviso, esse vídeo não foi feito na intenção de atacar a igreja católica. Por mais que eu tenha minha crítica sobre algumas igrejas, eu acredito que nenhuma religião deve ser desrespeitada. Se bem que isso não é uma opinião minha, já que intolerância religiosa é crime, e de que todos nós devemos ter o direito de escolher no que vamos dedicar nossa crença e se queremos dedicar nossa crença a algo. Muito obrigado por assistir, mas por hoje vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.